Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática de neologismo e estrangeirismo. A galera do nono ano. Caramba, Daniel, que raios de palavras são essas? Totalmente estranhas. Tá, hoje a gente vai aprender um pouco sobre a criação de palavras novas, tanto no nosso acervo individual como no nosso acervo de sistemático mesmo, de língua em geral. Tá, como assim? Eu ainda não entendi, Daniel. Então vamos lá, conhecer. Neologismo é o fenômeno linguístico de criação de novas palavras ou expressões através da prefixação, sufixação, aglutinação e composição. Tá, Daniel. O que são essas palavras? Prefixação, sufixação, aglutinação e composição. Beleza. Prefixação é o termo que a gente usa na gramática para colocar alguma coisa antes da raiz da nossa palavra. Sufixação é o mesmo, só que ao contrário. Então não é o mesmo, né? É depois da raiz, tá certo? E aglutinação? A aglutinação é quando a gente tira, tá certo? E composição é quando a gente forma duas palavras em uma só, tá certo? Então vamos lá. E a gente tem aqui a de sufixação, gatíssimo. Prefixação, microempresa e composição, vale alimentação. Beleza, mas professor, o que tem errado aí na gatíssimo? A gente usa isso aí diariamente, né? É um fenômeno? Não, sim. Por quê? A gente usa essa sufixação apenas em advérbios. E gato pode ser um substantivo, como pode ser um adjetivo também, tá certo? Adjetivo relacionado a bonito, belo, alguma coisa do tipo, tá? A gente não usa essa sufixação em adjetivos, tá certo? Mas como é comum agora na fala, lembrando, o neologismo é o fenômeno que faz com que a língua mude. Como assim faz a língua mude, Daniel? Português sempre vai ser português. Sim, português sempre vai ser português. Mas lembrando que a língua como sistema, ela é orgânica, ela é viva, tá certo? Então ela tende a mudar, tá? Nada que é orgânico é estático, tá? É para sempre, certo? A língua não vai ser diferente, a língua vai mudar. A língua que falamos hoje não é a língua dos anos 90, por exemplo. Não é a língua do pai de vocês, tá? Que eles tinham a mesma idade de vocês. Eles não falavam do mesmo jeito que a gente fala. Por quê? Por conta desse fenômeno, o neologismo, tá certo? A gente tem a prefixação, é micro, de pequeno, né? E empresa, de empresa mesmo. E tem a composição, que é fazendo a junção de duas palavras em uma só, com o uso do hífen, tá? Vale alimentação, beleza? Também é comum, deixa eu grifar isso para vocês, né? É comum ter isso também na literatura, tá? A literatura, ela é pioneira em termos de neologismo. Por quê? Porque o autor, ele tem que fazer esse papel. O literato, ele precisa fazer isso porque ele é um estudioso da língua, por ele escrever nessa língua. Ele sendo estudioso dessa língua, ele tem que saber de formas de modificar ela, de que possa ter uma evolução maior dentro de toda a esfera de que fala essa língua, tá? Então, lembrando que os livros vão ser o pioneiro em neologismo, tá certo? Ok? Então vamos passar para o próximo. A gente vem para o estrangeirismo. É a introdução de palavras vindas de outro idioma na língua portuguesa. Como assim, Daniel? É as palavras que a gente fala de outra língua. Por exemplo, agora é muito utilizada, antes não era. A palavra bugar. Bugar é dar alguma coisa de errado. Eu não entender alguma coisa, né? A gente, pelo menos eu, antigamente utilizava isso muito na esfera de amigos que estava acostumada a falar isso, tá? Mas todo mundo conhece hoje,
tá certo? E isso não faz muito tempo, faz o quê? 10 anos? Não, menos, uns 7 anos, tá? As palavras, a palavra bugar, ela tomou um campo muito grande dentro da nossa língua. Tanto é que não é estranho você falar bugar pra ninguém hoje em dia. Acho que só pra pessoas mais idosas, certo? Mas na minha época, como não é muita coisa, na minha época era muito estranho. Não, eu vou falar, não, isso aí tá todo bugado. Como assim bugado? Como assim? Ou então, não, eu vou fazer uma live aqui. Todo mundo entende fazer uma live. Mas você fala 10 anos atrás, vou fazer uma live, o que tu vai fazer? O que é isso? Tá? Todo mundo já vai associar, hoje em dia, tá? Todo mundo já vai associar a questão de live no ao vivo de alguma coisa, tá certo? Mas a gente tem duas formas de estrangeirismo. Como assim duas formas, Daniel? A gente tem a forma portuguesada e a não portuguesada. Essas que eu falei agora de bugar, de fazer live. Bugar a gente já botou aí um verbo, né? É como se fosse upar também, tá? Não, eu vou upar aqui a minha aula no YouTube. Eu vou subir a minha aula no YouTube. Não, eu vou colocar a minha aula no YouTube. Mas já tem um entendimento do que é upar, do que é bugar. Mesmo a gente transformando essas palavras em verbo na nossa língua, beleza? Aqui eu coloquei uns exemplos de aportuguesamento, tá? Tem futebol, que vem de futebol, tá? Que vem da língua inglesa, que é uma junção propriamente dita de pé e bola. E aqui não tem nada a ver, cadê o pé e cadê a bola? Não tem nada a ver, né? Então a gente aportuguesou essa palavra. E aqui a gente tem a não aportuguesada, que é tipo live. Que a gente sabe o significado, sabe do que se trata, e mesmo assim, sabe português também, e mesmo assim a gente fala inglês. Porque é mais, né, sofisticado. Não, eu vou fazer uma live. Ao invés de eu, não, eu vou fazer um ao vivo ali. Não, eu vou fazer uma live. Tá certo? Mesmo jeito aqui é design, tá? Todo mundo sabe o que é design. E todo mundo sabe a palavra design, o que ela representa no português. Sabe a palavra do português, quer dizer a composição de alguma coisa, a estrutura dessa coisa, tá certo? Mas mesmo assim a gente fala ela em outra língua, da forma original dela. Por que isso? Tá. É curioso, agora eu faço o questionamento para vocês. No próximo slide eu vou explicar um pouco melhor. Porque a gente utiliza do estrangeirismo para agregar valores maiores a alguma coisa. Por exemplo, nessa questão também da live, vamos lá. Algumas pessoas podem achar, não, eu vou fazer um ao vivo, a palavra ao vivo em relação à live, pode achar, não, cafona. Como assim cafona? Não, é inferior, tá? Mas se eu falar live, se torna superior. Mas é a mesma palavra. Aí entra a questão de desvalorizar a nossa língua. Eu não estou falando para proibir a palavra live. Estou falando para proibir a questão de valor dentro dessas duas palavras, tá? Você pode usar live tranquilamente, mas no primeiro momento que você dá valor a quem fala live ao invés de ao vivo, você está sendo preconceituoso. E o preconceito linguístico, ele é uma coisa que é recorrente no estrangeirismo, tá certo? E a gente tem que mudar essa questão de questões de colocar palavras superiores, inferiores, sendo que uma é estrangeira e outra não é, sendo que a gente tem que valorizar a língua como um todo, tá? Se a palavra tem conotação de mesma forma na nossa língua, não é certo eu fazer esse tipo de pensamento, tá? Então presta atenção. Mas mesmo assim a gente está rodeado desse preconceito linguístico. Como? Vamos lá ver.
O que vocês vêem na loja quando vocês vão no shopping? Agora não, né? Que agora a gente não pode ir no shopping. Mas quando a gente ia e quando a gente voltar aí, tá? O que a gente vai ver? A gente vai ver 50% de desconto ou a gente vai ver 50% off? 50% off. Mas por que, Daniel? Porque o 50% off, o mercado ele já coloca isso como um agregador, tá? Sendo que os dois têm o mesmo significado. As duas palavras querem dizer desconto, do mesmo jeito. Mas por que o mercado, a indústria do mercado coloca isso pra gente? Pra ter mais valor. Nossa, aquela loja ali tá em inglês, off. Então vai ser melhor ir comprar lá, tá? O mercado já colocou isso no nosso subconsciente. E isso que gera também o nosso preconceito, ok? Então ficar atentos a isso, tá certo? Então vamos lá recapitular. O neologismo. Para quem não entendeu, eu vou dar uma explicação melhor. Tá? O neologismo, ele é a formação de palavras novas na língua, tá certo? O exemplo que a gente tem de prefixação, sufixação e aglutinação e composição. Eu vou dar outro exemplo aqui de sufixação, tá? Por exemplo, o Suan está pilhadaço com a prova. Como assim pilhadaço? Quando eu falo que o Suan ele está pilhadaço na prova, quer dizer que ele está muito preocupado. Mas não existe essa palavra pilhadaço. De onde é que eu tirei isso? Eu tirei. Deu certo, faz sentido. A língua permite que eu faça isso. Lembrando, o neologismo sempre é quando a língua permite você fazer essas junções, tá certo? Então, se a língua permitir eu fazer, por que não eu fazer? Ok? Então fica aí, ó. Suan estava pilhadaço com a prova. Então quer dizer que ele estava muito preocupado com a prova. Ok? E vamos lá, eu deixei atividade para vocês no livro mesmo, na página 93 e 94 e atividade no TD. Ok? É isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau.